Você sabe para onde vão as roupas que a gente não usa mais? E os restos de tecido da produção industrial? Qual é o destino do lixo têxtil no Brasil e no mundo? Pois é, milhões de toneladas vão parar em lixões aqui no Brasil, em praias na África e até no meio do deserto do Atacama, lá no Chile. E quem paga a conta é o planeta. Existe solução? Me diz uma coisa, o que cabe numa lata de lixo? Será que isso é lixo? E isso aqui? Peraí, roupa no lixo? Pois é, e não é pouca coisa não. Olha só essas montanhas formadas por peças de vestuário descartadas em Gana, na África, e no deserto do Atacama, no Chile. O resultado é um desastre ambiental para o solo e o oceano. O algodão, que é uma fibra natural, demora de 10 a 20 anos para se decompor. E os fios sintéticos, como o poliéster, levam até 400 anos. Quando a gente fala em lixo, é porque não dá mais para reaproveitar. Não é esse o caso dos tecidos. Tanto as roupas usadas quanto o que é descartado pelas fábricas tem outro nome: resíduo. E haja resíduo. Para dar conta de produzir, em média, 5.000 peças de roupa por mês, essa confecção de São Paulo gasta 8.000 metros de tecido. Então eu não pensava nisso. Quando a gente veio para o Bom Retiro, eu comecei a ver muito, mas muito descarte de lixo têxtil na rua. E aí eu comecei a pensar que a gente precisava dar um destino melhor para esse lixo, né? Mas, no fim das contas, onde vão parar todas essas sobras? Só aqui, na região do Brás, um dos principais polos de confecção do país, cerca de 45 toneladas de restos de tecido seguem por ali, junto com todo o lixo da cidade, rumo ao aterro sanitário. Mas tem um caminho, que é o caminho do meio. Profissionais autônomos levam parte desse material até empresas de reciclagem. Existe ainda uma terceira via, que depende do esforço de carroceiros e catadores como agentes de transformação. Então, para começar, a gente segue aqui, pelo caminho do meio. O caminho ele sai da minha mão, vai para o coletor. O coletor vai fazer o processo seletivo dele. São pessoas físicas, vamos dizer, não é uma empresa. Tecido ajuda pessoas. Nas mãos de gente como o Diego, o que iria para o lixo vira o sustento de famílias. É muita quantidade de tecido que vocês encontram nesse dia a dia de trabalho? Muita quantidade, e a gente às vezes não dá conta de trazer tudo, porque é muito cansativo fora isso também. A horário a gente não tem para acabar, a gente só vai até tá tudo limpo. Podemos acompanhar um pouquinho? Podemos. Vamos lá. E vocês estão no primeiro lugar e já encheu quase tudo aí dentro. Quanto que vocês recolhem por dia, em média, Diego? Por dia, umas 14 toneladas, né, pai? 14 toneladas. É o tempo todo o pessoal acionando vocês para poder buscar, né? O tempo todo. Todos os dias, nessa sala são cortados cerca de 30 rolos de tecido, de 60 metros cada um. Ele ajuda a levar o que nós estamos juntando muito tempo, assim. Tentei procurar na prefeitura, assim, para poder pegar um caminhão, assim, né? Não atende, é muita burocracia. Vou pegar das meninas agora. Tem muito resíduo aí. Aonde? Na rua, mas acabei com. Aqui tem muito? Aqui tem 3 sacos ali que eu vi. Aí, já dá pra virar. E se o seu trabalho parar? Pandemia de pano. Pandemia de pano, vai ser engolido por pano. Em pouco tempo, o caminhão fica lotado. Tudo que eles recolheram vai parar no galpão da família. Tudo isso que está dentro desse galpão vai ser reaproveitado. Tudo vai ser reaproveitado, não vai sobrar nada aqui. Isso aqui pra gente é ouro. É ouro da família agora.
Uma das maiores clientes do Diego é essa recicladora em Suzano, na Grande São Paulo, onde 2.000 toneladas de tecido por mês ganham um novo destino. Aqui, os pedaços são desfibrados e vendidos para virar recheio de travesseiros, bichos de pelúcia e revestimento de veículos. Mas esse não é o caminho que segue a maioria das sobras deixadas na rua. Todos os dias, a Prefeitura de São Paulo recolhe no Brás 16 caminhões de retalhos e leva para aterros sanitários. Lamentavelmente, as prefeituras acabam tendo que arcar com esse ônus. Um aterro sanitário ainda é uma destinação ambientalmente adequada. A gente vivencia no Brasil uma situação que metade dos municípios brasileiros ainda se valem de lixões. E aí nós temos uma contaminação de solo, contaminação de água, comprometimento da saúde pública. O advogado Fabrício Soler é especialista no assunto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei de 2010 e que traz a obrigação do gerador do resíduo fazer o gerenciamento, ou seja, que ele gere o resíduo e cuide do armazenamento, do transporte e da destinação final ambientalmente adequada. Na prática, a gente viu que não é bem assim que funciona. E perguntamos ao representante da indústria têxtil brasileira: quem são os responsáveis por essa quantidade enorme de tecido que está sendo descartado de forma indevida? A responsabilidade é colocada entre os agentes de produção e o poder público na sua coleta. Eu acho que nós não estamos numa agenda de apontar o A, o B ou o C. Nós estamos numa agenda de encontrar o caminho e que passa certamente por essa cooperação público-privada. Então, fomos até a prefeitura para saber. Qual é a responsabilidade da prefeitura quando o assunto é descarte de tecido? Do poder público, fiscalizar, visitando, fazendo ações num determinado perímetro. Então, a gente faz forças-tarefas em alguns locais, de forma a identificar esses descartes irregulares. Mas é sempre um desafio acompanhar, a gente não consegue fazer 1.200 fiscalizações ao mesmo tempo. E as peças e retalhos continuam pela rua, seguindo muitas vezes pelo primeiro caminho, o do lixo, e algumas pelo caminho do meio, o da reciclagem. Lá no começo da reportagem, a gente falou de um terceiro caminho, lembra? Quem segue por ele é Dona Maria. Ela recolhe, lava, faz pequenos reparos e dá uma cara nova para as peças. Ó, cortei aqui, costurei, que eu tenho minha máquina, costurei, fiz uma saia linda, linda. Ó, babadinho, tá vendo? Ó. Eu falei, gente, tá na última moda essa saia, dá uma olhada, elas compram. Eu vivo disso. O que a Dona Maria faz em São Paulo acontece numa escala muito maior em Accra, capital de Gana, na África. O mercado de Cantamanto, que vende peças de segunda mão, é um dos maiores do mundo e fonte de renda de pelo menos 30.000 pessoas. Esse é o Samuel, que é formado em moda e há 2 anos se dedica a pesquisar como funciona o mercado de usados. Ele está aqui há mais ou menos 40 anos, reciclando e vendendo camisetas e outras peças. Olha só, esta é uma peça finalizada do Cuco. Aqui ele juntou 2 camisetas que iriam para o lixo e criou algo novo. Esse é o tipo de esforço que estamos fazendo para salvar o que o norte despeja sobre Gana. Peças que iriam direto para o lixo. Essas roupas usadas começaram a chegar a Gana antes de o país se tornar independente da Grã-Bretanha, em 1957. Esse início está diretamente ligado ao colonialismo. Naquela época, para ser aceito nas escolas, nas igrejas, nos escritórios, era preciso se vestir de uma certa forma. Quem estivesse usando tecidos feitos em Gana ou um traje original, por exemplo, teria de arrumar outra coisa para vestir. Hoje são 15 milhões de itens usados por semana, chegando ao porto de Accra, segundo a DEOR, organização em que Samuel trabalha. As peças chegam de navio e são vendidas nesses fardos. Quem compra não sabe o que vai encontrar. Já desembaladas, as peças são divididas por nível de qualidade. Só uma parte tem condições de ser vendida.
E adivinha para onde vai o restante? Aqui é o ponto final das roupas que não podem ser vendidas no mercado. Depois de tanto trabalho, Samuel espera que ao menos o básico seja feito. Eu queria que Cantamanto fosse um espaço apreciado e reconhecido pelo trabalho que estamos fazendo pelo mundo. E não apenas isso. Toda a comunidade teria de ser recompensada, paga pelo que estamos fazendo ao longo de todos esses anos. A mais de 8.000 quilômetros dali, onde o deserto do Atacama encontra o Pacífico, a paisagem é outra. O oceano é outro. Mas essa montanha imensa de roupas no Chile tem a mesma origem que a de Gana. Elas chegam de navio em contêineres como esses e, quando não são vendidas, acabam despejadas irregularmente em lixões. É muito impressionante. Muito impressionante. Cara, a gente encontra de tudo aqui. Calça jeans, shorts, aqui mais um blazer, uma jaqueta, camiseta do Brasil. A jornalista Natália Tavolieri, do Profissão Repórter, foi até o Chile para mostrar os efeitos do lixo e do desperdício. A reportagem completa faz parte da nova temporada do programa, que estreia na próxima terça, depois do BBB. A gente não tem onde colocar essas roupas mais. O mundo já está cheio de roupas. Existe um meio ambiente por trás. Essa mudança ela precisa ser rápida, ela precisa ser radical. Só aqui no Brasil são produzidas quase 9 bilhões de peças. Isso dá uma média de 42 peças por pessoa a cada ano. Quando a gente compra a roupa, invariavelmente a gente vai se desfazer dessa peça. Seja passando para alguém, seja jogando no lixo, ou seja devolvendo ela em alguma loja em caixas de retorno para reciclagem ou reutilização dessa peça. E aí, então, a cadeia continua. Porque você tem o processo de recolher essas peças, transformar essas peças e inseri-las no ciclo novamente. Faz pouco sentido gerar uma demanda tão intensa para depois simplesmente descartar. A gente está em nível alarmante. Todos os tecidos que chegam nas mãos da dona Maria Eulina renascem. Eles viram mochilas, bolsas, pochetes. Ela coordena o Clube de Mães, que fica na cidade de São Paulo. Aí você gera trabalho para quem está desempregado, quem está na vulnerabilidade. Você sentir que esse ser humano que estava lá do outro lado, que não dava importância, quando ele pega numa camisa velha ou qualquer peça, uma calça, uma bermuda, ele sabe que aquilo não é lixo, que é uma peça que pode ser transformada. Quando essa pessoa toma consciência do que ela tem nas mãos, é nota 1000. Com o Fernando foi assim. Ele vivia nas ruas e descobriu um novo caminho. Ele cria chapéus. Me transformou a ser a melhor pessoa do mundo, pelo menos para mim. Tem um exemplo que eu dou ao meu filho, e quando eu vendo isso, ou quando eu dou isso para outra pessoa, eu me sinto mais feliz. Então o chapéu realmente é uma conquista de vida, principalmente para aquele que acredita que pode recomeçar. É o que eu acredito. Vou até colocar ele aqui, porque me emociona, sabe? Eu acreditei nisso. O Brasil, além de ter toneladas e toneladas de resíduo, não está nem aí, nem para a pobreza e nem para o meio ambiente, muito menos para a educação. Isso é educação. E quem disse que isso aqui não pode ser moda? Isso é moda. E com respeito.